E aí, pessoal do Papo, tudo tranquilo? Como você já me conhece, meu nome é Dante, eu sou residente do último ano de terapia intensiva. A gente está com a nossa convidada, a doutora Roberta Fittipaldi. A doutora Roberta ela é uma das médicas assistentes aqui da UTI da pneumologia do INCOR e também é médica intensivista da UTI do Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo. A gente trouxe a Roberta aqui hoje para a gente discutir alguns pontos mais polêmicos do manejo da SARA. A gente já teve uma aula na semana passada em que a gente mostrou os artigos mais recentes, os conceitos mais básicos, e agora a gente trouxe a Roberta aqui para a gente ter uma discussão aí mais aprofundada sobre alguns temas mais polêmicos. E aí, Roberta? Bom, obrigada, Dante. E eu fiquei muito feliz com esse convite e eu já acompanho o Papo de Clínica já tem um tempo. E hoje a gente vai conversar sobre SARA, que é um tema ainda muito polêmico. São 50 anos da síndrome, da primeira descrição da síndrome que aconteceu esses 50 anos no ano passado. E queria começar com o que eu acho mais polêmico sobre o recrutamento. E o que a gente tem de evidências hoje. Bom, o recrutamento ele surgiu naqueles trabalhos antigos, mais antigos do Loves, do Arma e do Express, onde foram comparados PIP alto, PIP baixo. E esses trabalhos eles não mostraram que o recrutamento ele muda a mortalidade. Só que em 2010, no JAMA, surgiu uma meta-análise que juntou esses três estudos mais importantes em recrutamento. E essa meta-análise, numa análise de subgrupo, mostrou que os pacientes com relação PO2 a FO2 menor que 200, eles tinham uma redução da mortalidade quando eles eram recrutados. O que a gente tem de novo? O Dante comentou um pouquinho naquela aula de SARA, é que depois de uma análise de todos desses grupos de pacientes que participaram dos 3 trials e agora com um estudo novo que se chama SAILS, de 2019, a gente pôde dividir esse grupo de pacientes com SARA em grupos hiperinflamados e grupos hipoinflamados, dependendo das citocinas inflamatórias que esses pacientes liberam na corrente sanguínea. Ainda isso é estudo, nós não temos isso para a gente fazer no dia a dia, na UTI, dosagem de interleucina, de TNF-alfa, mas é bem interessante porque a gente vê na prática. E o que a gente vê na prática? O doente tem um leite que é mais realmente hiperinflamado, com SARA, e ele responde muito bem à manobra de recrutamento, e o outro doente que não responde à manobra de recrutamento. Então, eu acho que isso é algo para a gente ter em mente, que nos próximos anos, espero que surjam aí dosagens dessas citocinas, para a gente dividir em papéis fenotípicos esses doentes com SARA e quais respondem ao recrutamento. Então, o que fica a dúvida, Roberta, mas o que eu vou fazer? Eu vou recrutar ou não vou recrutar? Isso vai ficar ao gosto do freguês. Ao que você tem na tua UTI, o que você tem de monitorização, porque como a gente diz, recrutamento não é para uma pessoa que não tem experiência. Então você tem que monitorizar o teu doente que você vai recrutar. Se você tiver tomografia de impedância, ótimo. Se esse doente puder ser recrutado numa tomografia onde você vê online esse pulmão realmente abrindo com o aumento da PIP, é super interessante. Mas eu sei que isso não é a realidade da maioria dos serviços. Então hoje a evidência que nós temos para recrutamento fica meio a meio. Eu não sei quem vai se beneficiar e eu não sei quem pode se prejudicar, que é o que o artigo do ART de 2017 fala pra gente, que alguns pacientes morreram mais, os pacientes que fizeram manobra de recrutamento morreram mais e principalmente por barotrauma e pneumotórax. E aí a gente não tem uma definição, então não é nível 1A, você recrutar o teu paciente. O que é recomendado é que você pode fazer, desde que você tenha experiência na manobra e desde que você monitorize adequadamente o teu doente. Mas o que nós temos de definição que é nível 1A, é pronar o paciente. Só antes de ir para a prona, Roberto, queria que você comentasse um pouquinho então. Acho que o que o ART deixa muito claro para a gente é que recrutar os pacientes de forma indiscriminada, de fato é deletério, né?
Agora, com relação ao que eu vejo muita gente cometer de engano na hora do recrutamento, é fazer o recrutamento para pacientes que têm pulmões muito heterogêneos, principalmente um paciente com uma pneumonia, por exemplo, do lado direito, que o pulmão esquerdo é relativamente poupado, tenta fazer um recrutamento de uma área que teoricamente não é recrutada, acaba hiperdistendendo o pulmão saudável e o paciente acaba piorando por conta disso. Então, acho que esses são os dois principais enganos. O primeiro, realmente, é recrutar de forma indiscriminada o doente, e o segundo é fazer recrutamento de pacientes que de fato não têm indicação. Talvez se o recrutamento fosse de fato feito de uma maneira mais selecionada e com pacientes que realmente se beneficiassem daquilo, que essa é a grande dúvida hoje em dia, com certeza, de fato, poderia ser uma manobra benéfica que traria benefícios a um subgrupo específico de pacientes. Né? Perfeito. Eu achei interessante esse teu comentário, porque às vezes, por exemplo, SARA, né? SARA de origem pulmonar, a etiologia mais frequente é pneumonia. Uma pneumonia comunitária grave, por exemplo. Então, às vezes o paciente vem com esse infiltrado heterogêneo realmente, uma consolidação no pulmão direito e o pulmão esquerdo, um certo vidro fosco, infiltrado um pouco até frustro. E aí, ainda não tem nenhum estudo que recomenda isso, mas é que não tem, o que a gente tem feito? Para proteger esse pulmão que não está totalmente colapsado, a gente tem uma cama aqui que dá para ventilar com o decúbito. Então, a gente tem colocado esse paciente no decúbito, por exemplo, se ele tem uma consolidação à direita, eu coloco ele em decúbito lateral esquerdo, eu protejo esse pulmão esquerdo que não tem grandes infiltrados, não tem grandes opacidades, e esse pulmão direito, ele fica aberto, né? A gente tenta abrir com PIP, fazendo recrutamento, mas com o paciente no decúbito, né, virado para esse pulmão normal, entre aspas, para proteger esse pulmão. Então isso tem sido bem interessante. No início dessa manobra de decúbito, que fique claro, o paciente não é pronado, ele só é virado no decúbito ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. No início dessa manobra ele tende a piorar a troca, porque realmente você tende a colapsar um pulmão normal e o pulmão alterado ele está colapsado, mas ao passo que você vai ventilando com volume corrente protetor e aumentando a PIP, e a gente vê isso com a impedância, esse paciente ele tende a melhorar a troca. Então é interessante, isso, como eu falei, ainda é estudo e possivelmente a gente deve publicar esses dados em breve. Outra coisa sobre o decúbito é principalmente a gente observar o tubo. Hoje aqui na visita a gente estava discutindo exatamente isso, o posicionamento do tubo. Então, se você tem um paciente que tem um lado mais consolidado do que o outro, não esqueça de ver o posicionamento do tubo, porque esse tubo ele pode estar seletivo e o pulmão que não está sendo ventilado sendo colapsado por atelectasia, por hipoventilação, porque simplesmente as pressões que você está fornecendo não está chegando nele. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de prona, então? Então, prona. Prona, a gente tem de evidência que hoje é uma forte evidência, através do estudo do professor Guerrin, em 2003, publicado no New England. E prona, quem tem experiência em fazer, a gente observa que o paciente melhora muito. Então, logo que o paciente ele é virado, você, mesmo ele estando curalizado, sedado, você já vê uma melhora. Às vezes o volume corrente dobra, a saturação melhora, o volume corrente dobra e você consegue ventilar esse paciente em ventilação protetora, evitando assim uma hipercapnia e uma acidose. Problema da prona. Alguns grupos não foram estudados com a prona. Obeso. Obeso é um problema. A gente faz em obeso? A gente faz em obeso. Depende do peso do paciente, depende, logicamente, se esse paciente, além de obeso, não tem uma síndrome do compartimento abdominal, ele não está grave por outras situações dentro da UTI, mas apesar do trabalho ter excluído, o trabalho Guerrin ter excluído o grupo de obesos, você pode fazer em obeso desde que você tenha uma equipe treinada para isso, tá? Outra coisa que gera dúvida, paciente que tem alguma alteração neurológica, hipertensão intracraniana. Eles não foram testados no grupo do Guerrin,
Nós aqui temos um viés de que esse paciente não vem pra gente, mas aí queria ouvir a opinião de vocês, se vocês ficam no trauma, enfim, acabam pegando esse paciente com SARA e hipertensão intracraniana. Inclusive a questão de lidar com um paciente politraumatizado é muito complicada, principalmente para aquele paciente que tem acometimento neurológico e pulmonar. Porque muitas das medidas que a gente tenta fazer, mesmo a própria hipercapnia permissiva, ela acaba não sendo possível em pacientes com hipertensão intracraniana, pelo risco que isso traz de lesões neurológicas irreversíveis. Então a gente fica muito limitado, e o que a gente usa como base, se o paciente ele tem um TCE grave, faz uma lesão pulmonar grave, que tem indicação de prona, se ele está monitorizado com PIC, a gente consegue aferir a PIC e colocar ele em prona, a gente tenta fazer um trial para observar se a PIC não vai subir e se não vai ter nenhuma alteração neurológica incompatível com a prona. Caso ele fique bem nessa situação, a gente tolera. Agora, paciente com hipertensão intracraniana é contraindicação. A gente, em geral, não faz para esse tipo de doente e tenta lançar mão de outras técnicas aí para melhorar a relação PF, melhorar a condição do pulmão. Pois é. Então, esse é um grupo que a gente realmente não trabalha aqui. E eu cheguei a ver uma apresentação recente agora no Congresso de Terapia Intensiva do Rio de Janeiro, que ele estudou grupos de pacientes politraumatizados com lesões neurológicas graves, e ele pronava realmente os doentes, e na verdade o que vai matar o doente nesse primeiro momento é a hipoxemia e não o dano cerebral. Lógico que você vai proteger o tecido cerebral do doente, mas pronar esse tipo de doente que tem um dano cerebral, exceto com hipertensão intracraniana, você vai estar salvando a vida dele naquele momento, para tentar depois corrigir os outros danos, tá? Então, acho que são as maiores polêmicas, né, da prona, é o obeso e o doente com hipertensão intracraniana. Eu acho que a prona, né, Roberta, ela virou aí a medida de primeira linha para aquele paciente com hipoxemia refratária, depois de todos os estudos que a gente tem, como você bem mencionou, o ProSERVA, né? E acho que todos os serviços eles deveriam ter um treinamento com a equipe de enfermagem, de fisioterapia, de como fazer a prona, então de como pronar o doente, de como proteger as proeminências para evitar úlceras de pressão, porque de fato a medida que a gente tem mais evidência é uma medida que é barata, né? É uma medida que o custo é muito baixo, você vai gastar com as placas, talvez aumente um pouquinho a demanda do trabalho da fisioterapia, mas é uma medida que tem custo muito baixo e acaba, de todas as que a gente tem hoje em dia para a SARA, ela com certeza é uma das mais custo-efetivas. Exatamente. Então, acho que você falou muito bem, Dante. Para pronar o paciente, você precisa de treinamento. Então, a tua equipe não é difícil treinar. No New England tem um vídeo que mostra a manobra do envelope, que como a gente faz aqui, que é puxar o paciente para prona. Então, não é difícil pensar nesses cuidados. E o tempo de prona, que também é uma dúvida frequente. Eu fui uma vez na palestra do professor Gattione, que o Luciano Gattione foi o cara que meio que colocou para o mundo científico a prona. E ele só pronava durante 6 horas, ele nunca teve um resultado tão expressivo como teve o estudo do professor Guerrin. E aí perguntaram para ele nessa palestra, professor, por que o senhor só deixava 6 horas o paciente em prona? E ele respondeu, porque eu não tinha uma equipe treinada. Então, quando ele começou a deixar o paciente mais tempo na posição prona, ele começou a ver benefícios na troca, benefícios na ventilação protetora, na redução da driving. E a gente estava até discutindo isso hoje aqui na visita. A prona em si, ela não vai melhorar o doente. Ela vai dar um tempo, porque SARA, enfim, a gente não tem nenhuma terapia específica para tratar a SARA. Então, ela vai dar um tempo para que o teu antibiótico, as tuas medidas protetoras não lesem mais o pulmão. E o que você está fazendo de suporte, né, profilaxias, antibiótico, cuidado da nutrição, isso tudo junto com a prona vai dar tempo da SARA se recuperar. Então isso é bem importante, né? Então a prona ela não é curativa de nada, mas ela vai permitir com que você proteja aquele pulmão lesado e não induza lesão induzida pela ventilação mecânica. Vamos falar um pouquinho sobre VNI? Ótimo, VNI na SARA, tema polêmico.
super polêmica. Enfim, qual é a polêmica da VNI na SARA? Quando a gente tem o diafragma ativado, né, VNI, vocês sabem que é a ventilação não invasiva, então o paciente ele precisa estar, de certa forma, acordado para ter driving, ou então minimamente sedado, para que permita o drive respiratório e que ele permita ciclar na VNI. Então, quando a gente tem a ativação diafragmática, o que acontece? Num pulmão lesado, pode haver um aumento do stress and strain, ou seja, daquelas forças de cisalhamento, e essas forças de cisalhamento, elas podem aumentar o processo inflamatório intraalveolar. Então, isso é uma vertente. Você ativar o diafragma, você faz com muita força e essa força ela aumenta o stress and strain, consequentemente aumentando o dano inflamatório. O outro motivo também que a gente tem é que em VNI, o paciente que está ativando o diafragma e tem força, por exemplo, é um doente jovem, né, é um doente que não tem nenhuma comorbidade, ele pode fazer volumes correntes maiores do que 6 ml por quilo do peso predito. E vocês sabem que ventilar paciente com volume corrente de 6 ml por quilo do peso predito com SARA é uma medida que vai diminuir a mortalidade. Então, aumentando o volume corrente nos pacientes com SARA, eu poderia estar aumentando a lesão induzida pela ventilação mecânica. Então, são esses dois pontos negativos. Tem alguns estudos em coelhos, do professor que fez até aqui no nosso laboratório, e ele realmente mostrou que você deixar o diafragma ativado aumenta essas forças de stress e strain, você não controla adequadamente o volume corrente e mais uma coisa, você aumenta o fenômeno de Pendeluft. E o fenômeno de Pendeluft é quando o pulmão ele começa a ser ventilado nas áreas mais lesadas, ou seja, quando o paciente com SARA são aquelas áreas inferiores e posteriores, que estão mais colapsadas, ele começa a ser ventilado por essas áreas e depois o ar ele vai para as áreas não dependentes e menos inflamadas e as áreas que não estão colapsadas. Esse fenômeno de Pendeluft, né, que é o fenômeno do pêndulo, né, como se fosse o ar entrando como um pêndulo no pulmão, ele vai causar lesão e vai aumentar mais o processo inflamatório intrapulmonar. Então, nas SARAs moderadas a grave, ainda não é recomendado o VNI como uma primeira escolha por causa dessa justificativa. Mas aí a gente tem também outras experiências em pacientes com SARA mais leve, aonde você consegue controlar um volume corrente de 6 ml por quilo do peso predito, e esses pacientes acabam não sendo intubados. Então, o que hoje nós temos como recomendação na diretriz? Em SARA leve, é possível fazer ventilação não invasiva. SARA moderada grave, não tente ventilar. Inicialmente, até você pode tentar uma ventilação não invasiva, mas não tente por muito tempo, porque você vai estar lesando o pulmão desse doente. Uma crítica que eu tenho com relação à própria definição de SARA é com relação à questão de ser leve, moderado e grave, você só define a relação PF, né? E a gente tem doentes que a gente tem, por exemplo, uma SARA considerada moderada, com uma relação PF que volta de 150, que se apresentam extremamente desconfortáveis e que não tem resposta alguma VNI. E por outro lado, a gente tem pacientes com uma SARA que teoricamente seria considerada mais grave, com uma relação por volta de 100, que ficam extremamente confortáveis na VNI. Mesmo, às vezes, até mesmo respeitando os 6 ml por quilo. Você se sentiria muito desconfortável, Roberta, de não intubar um paciente com uma relação PF de 100, que quando é posto na VNI fica extremamente confortável e vai super bem? Então, como eu falei, eu acho que a gente tem que correr atrás do volume corrente, a gente tem que ser até bem xiita nesse caso. Se você puder monitorizar esse paciente por impedância, monitorize, porque a impedância ela mostra se ele está fazendo um movimento de Pendeluft ou não, que às vezes ele está fazendo um volume corrente adequado, mas ele está fazendo Pendeluft, né? E outra coisa, que aí tem o nosso viés aqui da UTI respiratória, é você pegar um doente com SARA e que já é hipoxêmico, crônico, então que já tem uma relação ruim previamente, uma doença intersticial, por exemplo,
E você pode, não precisa considerar tanto esses critérios, né, dos critérios de Berlim, porque ele já é ruim. Então talvez essa relação esteja sendo subestimada, mas ele já é um doente ruim por si só. Eu acho que nesse caso a gente pode até tentar. Até porque esses doentes, por exemplo, com doenças intersticiais, são doentes que usam imunossupressores, e a gente sabe que entubar um doente que usa imunossupressor é meio que jogar uma moeda para cima e é 50% de mortalidade. Então, pensar bem nesse subgrupo de doentes que talvez, né, já tenha uma doença com uma relação basal ruim. Acho que eu ventilaria, não ficaria desconfortável. E o que é muito comum também, né, muitas vezes o paciente que se apresenta com SARA, o efeito da hipoxemia pelo efeito Shunt, por exemplo, numa pneumonia, que ele tem uma área inflamada muito grande, mas se você for ver como um todo, o pulmão dele como um todo, globalmente, não está muito lesado, ele acaba fazendo uma relação de fato PF menor, mas na verdade não é uma SARA tão grave assim, porque o pulmão dele não está tão acometido. Então talvez esse paciente seja um dos que dê para a gente também tentar um pouquinho mais, né? Então lembrando que daquele estudo que eu comentei na aula, que mesmo, obviamente, isso é um estudo pequeno, né? Não é, a gente tem outros estudos maiores que mostram os benefícios da ventilação protetora, mas que a VNI, mesmo nos pacientes com SARA mais grave e que falharam a VNI, isso não aumentou a mortalidade desses doentes. Então é sempre uma coisa que a gente tem que guardar na mão, principalmente para os doentes mais hipoxêmicos crônicos e imunossuprimidos, para evitar uma intubação num paciente que talvez toleraria uma VNI e que não precisaria disso. Né? É interessante também falar sobre o catéter de alto fluxo nesses casos, né? Tem o estudo Florali, que avaliou pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica e que tinham uma relação FO2 menor do que 200 e um subgrupo com relação PO2-FO2 menor do que 150. Então, eles até entrariam num grupo de SARA moderada. E aí, a maioria dos pacientes avaliados nesse estudo era por pneumonia e tinha uma hipoxemia grave. E aí, eles foram randomizados para o catéter de alto fluxo, para VNI e para oxigênio. Quando comparou-se os três grupos, viu-se que os pacientes que utilizaram o catéter de alto fluxo, eles tiveram uma menor mortalidade. Uma das explicações, paciente que tem catéter de alto fluxo, ele não variou muito o volume corrente. Diferente do paciente que foi para VNI e que usou pressão de suporte, usou pressão expiratória e acabou ultrapassando o volume corrente de 6 ml por quilo do peso predito. No catéter de alto fluxo, como você usa uma pressão muito menor, você faz um efeito PIP através do fluxo, né? E eles não passavam de 6 ml por quilo. Então, isso foi uma das explicações. E outra, o conforto do paciente no alto fluxo. Depois eu não sei se dá pra gente colocar uma foto, né, do alto fluxo para quem não conhece. É um dispositivo que só fica preso através da narina do paciente e através desse dispositivo eu forneço fluxo de oxigênio e um fluxo turbilionar na via aérea do meu paciente, onde ele pode ficar mais acordado, onde ele pode conversar, em alguns momentos ele pode até molhar a boca, não ficar tão desconfortável com aquela sensação do jejum. Então isso melhora a sincronia do paciente em ventilação, quando eu mantenho ele mais tranquilo, mais calmo, mais adaptado a um suporte ventilatório que seja. Outra coisa é que o alto fluxo, diferente da VNI, que pode aumentar o espaço morto pelas pressões utilizadas, o alto fluxo ele faz um washout do espaço morto, então diminui esse efeito do espaço morto e isso melhora também o conforto do paciente no método e, consequentemente, vai melhorar a relação PO2-FO2. Então, ainda não temos nenhum estudo que definiu melhor o alto fluxo paciente com SARA, mas o estudo Florali foi um estudo extremamente importante e que, se você tem na tua unidade, na tua UTI, vale a pena utilizar nesse subgrupo de pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica, pneumonia, relação PO2-FO2 menor que 200. Bom, então para a gente encerrar, Alberto, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre um caso que a gente até estava discutindo ontem no grupo do Telegram, né? Para quem não está ainda no grupo do Telegram,
Tá valendo a pena, várias discussões interessantes. Então, no caso que a gente tinha ontem, era uma senhora idosa que tinha sido submetida a uma cirurgia abdominal, tinha vomitado, broncoaspirado, feito provavelmente naquele momento já ia caminhar para isso, para uma SARA já mais grave, uma relação PF de 100. E a paciente ela acabou fazendo acidose respiratória por conta de altas doses de fentanil, né? E acabou que depois que reduziu esse fentanil, foi iniciada uma sedação em dose baixa para ela. A paciente na ventilação assisto controlada estava ficando extremamente desconfortável, fazendo assincronias, duplos disparos, e não estava respeitando a ventilação protetora com volume corrente de 6 ml por quilo. E ela, lembrando, ela tinha uma relação PF aí por volta de 100, seria uma SARA já moderada para grave. Qual que seria a sua opinião, como você manejaria esse caso? Você tentaria colocar a paciente em pressão de suporte? Lembrando que a gente tem o estudo LungSafe, que mostra que os pacientes ventilados em pressão de suporte, tolerando-se um volume corrente até de 8 ml por quilo, não houve aumento de mortalidade nesse subgrupo. Ou você iria para aumentar a sedação dessa doente, obviamente não usando 5 ml hora de fentanil puro, porque nessa ocasião não fazia o menor sentido isso, mas aumentaria a sedação e iria para um caminho de bloqueio neuromuscular. E aí, nesse caso, o que a gente tem de mais recente é o estudo ROSE, que comparou paciente de sedação leve versus sedação pesada, mais bloqueio neuromuscular, que foi neutro, mas que mostrou pra gente que realmente talvez seja uma solução naquele paciente que tem uma hipoxemia refratária. Então, qual caminho você seguiria? Quais seriam os benefícios e malefícios de seguir um caminho ou outro? E como você manejaria esse caso? Então, como você falou, acho que a sedação estava ruim, né? Com 5 ml hora de fentanil puro. Eu tentaria, num primeiro momento, melhorar a sedação dessa paciente, tá? Associaria alguma coisa, ou Propofol, ou enfim, o midazolam, eu não sei quais eram realmente, se ela tinha contraindicação a algum ou a outro, mas eu associaria mais alguma coisa pra gente reduzir a dose de fentanil, né? Porque tem prejuízos aí, esse paciente pode fazer tórax duro por conta disso, fica pior ainda de ventilar. Então, primeira coisa, como o Dante falou, pelo estudo ROSE, eu não polarizaria direto essa doente. Eu iria para uma sedação, otimizar a sedação para tentar ela ficar melhor. Bom, tentei otimizar a sedação, a paciente não ficou bem. Aí você falou que ela estava agitada, estava assincrônica. Eu iria procurar quais são as causas da assincronia, qual era o tipo de assincronia que ela está fazendo, e eu iria tentar otimizar a ventilação mecânica, evitando as assincronias. Então, uma assincronia que é muito comum nesse tipo de paciente com SARA ou duplo disparo. E a gente sabe que o duplo disparo é extremamente prejudicial, porque quando esse paciente ele faz 2 ciclos respiratórios em um que o respirador está mandando, ele vai empilhar o volume corrente e ele vai, mesmo que ele esteja com volume corrente ali no respirador de 6 ml por quilo, alguns respiradores não notam isso, mas o volume ele vai dobrar. Então ele vai fazer 12 ml por quilo no respirador. E aí ele vai estar lesando o pulmão. Então a primeira coisa, o que a gente pode reduzir nas assincronias do paciente com SARA com complacência ruim? Tentar melhorar o tempo inspiratório. Esses pacientes que têm complacência ruim, eles têm fome de fluxo. Então eles precisam de um tempo inspiratório maior para aquele fluxo que o respirador está fornecendo expandir o pulmão duro, o pulmão pouco complacente. Então eu tentaria fazer ajustes na ventilação. Bom, essa paciente, de forma alguma, com todos os ajustes, com uma sedação adequada, ela melhorou? Não melhorou. Eu faria um bloqueio muscular, mas em bolos, não deixaria contínuo. Por quê? Porque eu bloquearia ela naquele momento X, faria a medida da mecânica ventilatória, tentaria entender melhor o que estava acontecendo. Então, medida de complacência, medida de resistência, medida do auto-PIP, medida da pressão de platô, medida da driving pressure, fundamental naquele paciente que você está começando a ventilar e não está entendendo o que está acontecendo. Então, eu faria um bloqueio em bolos, tá? De um bloqueador neuromuscular de meia-vida curta. Geralmente a gente usa cisatracúria. E aí, entendendo melhor o que está acontecendo, bom, a paciente melhorou a relação bloqueada? Melhorou. Vamos tentar ver se a gente evita o bloqueio contínuo. Porque
Porque bloqueio contínuo, qual é o problema do bloqueio contínuo? É ótimo, né? Porque assim, paciente você bloqueia, tá tudo muito bem, muito bom, você vai conseguir fazer o volume corrente adequado, qualquer hora você faz a medida de mecânica, mas pensa bem, você vai estar atrofiando a musculatura respiratória dele. Quanto mais tempo bloqueado e mais tempo ventilado, esse paciente ele vai entrando em desuso, tanto de musculatura respiratória como de musculatura periférica. Isso é um problema hoje em todas as UTIs, você prolongar o tempo de ventilação. Fora também o que você vai ter que dar de sedação para bloquear um doente, aumentar o risco de delírio, o tempo de ventilação mecânica. Isso já é bem sabido desde 2000 no estudo do John Kress, né, que interrupção de área de sedação foi benéfica para os pacientes nesse sentido. E lembrar que junto com o bloqueador neuromuscular, ninguém vai deixar um paciente pouco sedado, então vem juntos aqueles colaterais da sedação. Né? E outra coisa para a gente lembrar, às vezes você curariza o paciente, vê no respirador, nas curvas, que ele não está assistindo a prótese, mas não faz a medida do TOF. Então, às vezes, eles estão semi-bloqueados. Semi-bloquear um paciente é muito mais prejudicial do que você deixar ele completamente bloqueado durante 24 horas, por exemplo, até ele melhorar um pouco a relação, ou até ele melhorar a hemodinâmica, até você entender melhor o que está acontecendo. Então, lembrar disso é super importante. Vai optar por fazer bloqueador em dose contínua, você vai precisar avaliar se esse paciente está realmente bloqueado. Porque deixar esse paciente sendo bloqueado, em algum momento ele vai estar ativando a musculatura e não vai estar tendo benefício. Ele vai poder assistir a prótese, ele vai poder fazer a sincronia, vai poder fazer duplo disparo, empilhamento, etc. Então, lembrar disso. Eu acho que hoje o bloqueador, para mim, sempre é contínuo. Vai ser sempre a última opção, se eu não estiver conseguindo ventilar o paciente adequadamente, mas a opção de bloquear com um bolus, para mim, ainda é muito confortável, porque me dá um tempo de eu entender, ou eu fazer algum ajuste melhor no ventilador, ou eu, de repente, fazer um outro antibiótico, melhorar a parte infecciosa desse doente. Dá tempo também, às vezes são doentes que estão fazendo balanço positivo, pacientes que estão congestos, dá tempo de fazer um diurético e esse paciente melhorar, às vezes só por negativar o balanço, a sua relação PO2-FO2. Então eu acho que o bloqueador ele tem que ser individualizado, tá? Nesse caso dessa doente, ela fazendo muita sincronia, eu faria o bloqueio em bolos. E depois, se ela melhorasse, eu tentaria passar para PSV. Então, o professor João Ivan Santos tem uma frase muito interessante, que ele fala: quando você entuba o paciente, você já tem que estar pensando em entubar. Então, essas duas coisas, elas têm que vir juntas. E aí, se o paciente melhorou, eu já colocaria em PSV. Tá ótimo. E finalmente, então, Roberto, supondo que esse paciente está lembrando que ela estava com dose alta de fentanil, fazendo uma acidose respiratória importante, supondo que você bloqueasse ela e ela evoluísse com uma acidose refratária às medidas habituais aí. Lembrando que a pronatela provavelmente não seria uma opção, para uma paciente que tinha operado a barriga, né, e provavelmente era uma hérnia e provavelmente evoluiria aí com o síndrome compartimental abdominal se a gente optasse por esse caminho. Quais são as medidas de resgate que você utilizaria então para esse paciente, supondo que o bloqueador neuromuscular até poderia num primeiro momento otimizar a ventilação dela, mas às custas de muita acidose respiratória, e lembrando que a gente sempre na ventilação mecânica está querendo ventilar o doente, não os pulmões. Então de nada adianta a gente fazer esse tipo de medida e deixar o paciente com pH de 6,9, de 7, que seria extremamente deletério. Então, quais seriam as medidas aí que você optaria num caso desse? Então, quando a gente tem uma acidose respiratória grave, né, e aí a partir de 7,3 pelo grupo do ARDSNet, a gente pode aumentar a frequência respiratória. Só que muitas vezes a gente não tem espaço para aumentar essa frequência respiratória. Lembra que quando você aumenta a frequência respiratória, você pode estar aumentando o autopipe. E se você faz autopipe nesse doente que já tem uma complacência ruim, você vai aumentar a chance desse doente de fazer a sincronia, e aí a sincronia é mais deletério, mais lesão pulmonar, mais tempo de prótese. Então, se você puder aumentar a frequência respiratória, como o grupo do ARDSNet fala, até 35 incursões por minuto, e melhorar a acidose, ok, sem fazer autopipe. Agora, se esse paciente, mesmo aumentando a frequência respiratória, ou você não consegue porque ele faz autopipe,
ou mesmo aumentando, ele se mantém em uma acidose, até cai, né, o pH vai para menos de 7,2, uma opção seria fazer bicarbonato. Só que às vezes esses pacientes eles já estão em tanto tempo de acidose respiratória que o rim já compensou. Então o bicarbonato já está normal, até está alto. Isso a gente vê muito na prática, não dá para fazer bicarbonato. O que eu vou fazer? Tentar aumentar o volume corrente? É uma opção. O pessoal do ARDSNet, ele até recomenda, nesses casos muito graves, aumentar o volume corrente 1 ml por quilo do peso predito. E aí já vem uma impressão nossa daqui da instituição de que a gente não recomenda aumentar o volume corrente, porque às vezes você fica muito tranquilo que você lavou o CO2, você normalizou o pH, mas você realmente não está sabendo o que aquele volume corrente está lesando o pulmão daquele doente. Então eu fico assim receosa de ficar aumentando o volume corrente só para ajuste de acidose. Uma opção nesses casos de doente com SARA grave, com acidose respiratória grave, é você pensar em ECMO. E pensar precocemente, depois de tudo que você já fez, né? Logo, precocemente não, né? O paciente ele você precisa ter oferecido, né? Prona, recrutamento, manobras de recrutamento, ventilação protetora, curarização, você já fez de tudo que a gente tem na literatura. E esse paciente não melhorou, pensa na ECMO, porque a ECMO venosa, ela vai ser uma ponte, tá? Para melhorar aquela acidose e dar tempo, mais uma vez, da SARA se recuperar. Então, vocês ouviram aqui eu falar várias vezes isso. A SARA precisa de tempo para você recuperar aquele processo inflamatório, tratando com antibiótico, medidas protetoras, ou então utilizando antivirais, antifúngicos, o que for que causou aquela SARA no teu doente. Então, pensar em ECMO para a resolução da acidose, principalmente para você continuar mantendo uma ventilação protetora no doente e dar tempo desse pulmão melhorar. Tem alguns estudos com ECMO que você vê que 40% a 50% dos pacientes não foram nem pronados. Então, ECMO aqui não é salvação de nada. Você precisa fazer as medidas que a gente tem em literatura, prona, recrutamento, volume corrente baixo, para depois pensar em ECMO. Ele é uma medida de resgate e ponte para alguma coisa. É ponte para o transplante, é ponte para aquele paciente dar tempo, por exemplo, de um antibiótico agir, de um antiviral agir. Então, não pense que o ECMO vai curar o teu doente. O ECMO vai deixar o pulmãozinho descansando com SARA e vai diminuir a lesão que a ventilação possa estar causando naquele doente e resolver uma acidose grave, que pode estar prejudicando toda a parte metabólica e hemodinâmica desse doente. Bom, acho que é isso. Queria agradecer muito a Roberta aí pela participação. Quero falar que a Roberta, como eu já falei para vocês, ela é assistente aqui da UTI da pneumologia do INCOR, essa UTI que é chefiada por vários médicos de renome na literatura internacional, professor Amato, doutora Carmen, doutor Carlos Carvalho, vários outros médicos aqui que já tiveram publicações em vários jornais internacionais. Então, tudo que ela falar, vocês devem levar aí para a vida aí, porque realmente é extremamente relevante. Quer lembrar que a Roberta é uma das nossas colaboradoras, ela está desenvolvendo para vocês aí um curso de ventilação mecânica em tubaria aí nos próximos meses, então fiquem atentos, tá? E aproveitem também, para quem ainda não adquiriu, comprar nosso curso de antibiótico para saber quando usar antibiótico e quando também não usar, né, Roberta? Sim, principalmente. Principalmente naqueles pacientes que broncoaspiram, pneumonite química, que o pessoal já vai dando a ceftriaxona da medicina, que dá aquele arrepio, né? É que a gente discutiu isso no Telegram, né? Tá bom? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado aí por assistir o nosso vídeo. Continue ligado aí no blog. Um abraço a todos. Tchau, obrigada.